Olá, eu sou o Leandro, professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Nessa aula, eu falarei sobre as camadas da atmosfera, as diversas camadas, a sua posição, a sua altitude e as principais características. Bom, eu falarei também sobre a biosfera, que é a esfera onde tem vida na Terra, e a hidrosfera, que é a esfera onde se encontram os corpos d'água, os rios, os lagos, os mares, os oceanos. E por fim, falarei também sobre alguns modelos com escala. Bom, a atmosfera da Terra é uma camada de gases que envolve o planeta a Terra, e essa camada ela é retida, ela fica na Terra por ação da gravidade. A atmosfera ela tem várias funções. Ela protege a vida na Terra, como por exemplo, por meio da absorção da radiação ultravioleta solar, isso na camada de ozônio, aquecendo a superfície por meio da retenção de calor, graças ao efeito estufa natural, e reduzindo extremos de temperatura, não ficando nem tão quente nem tão fria em várias regiões da Terra, permitindo a vida. Bom, no espaço, o planeta Terra ele tem coloração azul brilhante, e vários outros planetas do sistema solar e de outros sistemas apresentam atmosfera. A composição química da nossa atmosfera ela é de cerca de 78% nitrogênio, gás nitrogênio, cerca de 21% gás oxigênio, 0,9% gás argônio, 0,04% gás carbônico e outros gases em pequenas quantidades. O ar ele contém cerca de 1% de vapor d'água. Bom, agora eu vou apresentar as principais camadas que compõem a atmosfera e aproximadamente a sua altura, a altura média de cada camada. Iniciando a partir do solo, ou seja, da crosta terrestre até cerca de 10 quilômetros de altura, nós temos a troposfera. Nessa região, a maioria dos fenômenos atmosféricos ocorrem. É o local onde poluentes provenientes da indústria, dos carros, se acumulam. Local onde as cadeias montanhosas se encontram e local a altitude média onde a maioria dos aviões voam. Na segunda camada, que varia de 10 quilômetros a 50 quilômetros de altura, nós temos a estratosfera, que é uma camada que os barões atmosféricos eles se concentram. A camada de ozônio, que é essa camada de proteção contra a radiação ultraviolenta, ela se encontra também. Aviões supersônicos eles voam nessa altitude e, no caso eventual de uma explosão atômica, é a altitude máxima onde essa fumaça dessa explosão atinge. Agora, de uma camada entre 50 km de altura e 85, nós temos a mesosfera, que é um local onde as chamadas estrelas cadentes, que não são estrelas de verdade, podem ser meteoritos ou meteoros, ou até mesmo pequenos asteroides, eles entram e explodem ou entram em chama, começam a pegar fogo graças ao atrito com os gases da atmosfera. A próxima camada, a maior em extensão, é a termosfera, que varia entre 85 km de altura e 450. É um local onde, principalmente nas regiões polares, é possível observar as auroras, que são fenômenos que apresentam uma coloração, um brilho na atmosfera. Agora, acima dessa camada, acima da termosfera, saímos da atmosfera. Vamos para a exosfera. Exo é externo, fora. Fora da atmosfera é o local onde a maioria dos satélites estão concentrados. A primeira camada, a mais próxima da superfície da Terra, é a troposfera. É uma camada atmosférica mais próxima da litosfera, variando a sua altura ao longo do planeta. Próxima à linha do Equador, ela atinge a maior altitude, cerca de 17 quilômetros. Nos polos, Polo Norte e Polo Sul, a altitude é menor, cerca de 12 quilômetros. Mas, em média, na Terra, a altitude dessa camada é cerca de 8 quilômetros. A maioria dos fenômenos atmosféricos ocorrem nessa camada. Essa camada ela concentra a maioria dos gases da atmosfera, ou seja, cerca de 75%, e grande parte do vapor d'água, cerca de 99%. A composição química da troposfera, apesar de ter a maioria dos gases da atmosfera, ela não varia muito com relação ao restante da atmosfera. Ela tem cerca de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio, além de outros gases em menores proporções.
Bom, a principal fonte de vapor d'água da troposfera vem da evaporação da superfície da Terra, em processo de transpiração da água também. Um fato muito importante é que, à medida que aumenta a altitude, diminui a temperatura. Esse fato podemos observar de forma clara quando observamos alto de montanhas, onde geralmente são regiões mais frias. Bom, a estratosfera, que é uma camada situada entre a troposfera e a mesosfera, ela se caracteriza por movimentos de ar no sentido horizontal e não vertical. Tem a sua base situada entre 7 e 17 quilômetros da superfície da Terra e o seu topo por volta aproximadamente 50 quilômetros de altitude, sendo que é a segunda camada da atmosfera de baixo para cima. Bom, a temperatura ela aumenta em função da altitude e essa temperatura varia na estratosfera de menos 50 graus até mais 10 graus Celsius. Apresenta pequena concentração de vapor d'água. A temperatura constante próxima à região limite, denominada estratopausa. Muitos aviões a jato circulam na estratosfera, porque é uma região estável. E é nessa camada onde se origina a coloração azul do céu. Bom, na parte inferior da estratosfera flui uma corrente de ar fria, que exerce uma influência na meteorologia, nos fenômenos climáticos, e principalmente das zonas temperadas do nosso globo, do nosso planeta. A aproximadamente 30 quilômetros encontra-se a camada de ozônio, a ozonosfera, onde as moléculas de ozônio absorvem radiação ultravioleta, que pode ser problemática para os seres vivos. Para os seres humanos pode levar a vários problemas, dentre eles câncer de pele. A mesosfera é uma camada situada acima da estratosfera e abaixo da termosfera, e atinge uma altura de até 85 quilômetros. Ela é uma região extremamente fria, com temperaturas que variam entre menos 10 e menos 100 graus Celsius. Isso leva ela a ser a camada mais fria da atmosfera. Nela, a temperatura também cai proporcionalmente à medida que aumenta a altitude, e como resultado da diminuição do aquecimento solar. Na mesosfera, o ar é rarefeito, ou seja, tem uma pequena concentração de gases na atmosfera, inclusive o oxigênio. Como resultado, é o aumento da incidência de radiação ultravioleta do Sol, porque é numa camada abaixo, mais próxima da Terra, que se encontra a camada de ozônio, que protege a gente da radiação ultravioleta. Mesmo sendo uma camada com ar rarefeito, os gases presentes são densos o suficiente para poder vaporizar os corpos celestes que entram na atmosfera. E por isso é nessa camada que nós observamos as estrelas cadentes, que nada mais são que rochas, meteoros, que em contato com esses gases, com atrito com esses gases, queimam e explodem, liberando uma luz. A última camada da atmosfera, a termosfera, ela se localiza logo acima da mesosfera e pode atingir uma altitude máxima de 450 quilômetros. Nela ocorre o fenômeno das auroras polares, que é um fenômeno que produz alguns brilhos coloridos no céu nas regiões polares. Nessa camada, como o próprio nome diz, termosfera, termo de temperatura, a temperatura ela tende a aumentar muito com a altitude, podendo observar uma temperatura média de 1500 graus. Mas se nós estivéssemos nessa camada, dificilmente nós perceberíamos essa temperatura, porque a percepção de temperatura se dá em contato com as moléculas de ar, pela temperatura que a molécula de ar passa para a nossa pele. E como é uma região com pouca densidade, com poucas moléculas de ar, poucas moléculas de gases atmosféricos, dificilmente se consegue perceber essa temperatura. Ônibus espaciais é nessa camada que eles orbitam. A exosfera é uma camada muito rarefeita, com uma pouquíssima quantidade de moléculas da atmosfera e com pouquíssimos componentes do ar. E ela pode chegar até cerca de 10 mil quilômetros de altura. É nela que orbitam os satélites artificiais, conforme observamos nessa figura. A temperatura ela varia bastante, ficando em média em torno de 1500 graus. Nessa camada, como eu citei, o ar é rarefeito, ou seja, existe uma pequena quantidade de moléculas, como eu citei já anteriormente.
A hidrosfera ela é formada por águas oceânicas, ou seja, mares e oceanos, por água doce, que são geleiras, rios, lagos, pântanos, águas subterrâneas e água contida na atmosfera, e também na forma de umidade do ar. No ciclo da água da natureza, a água ela é encontrada em diferentes estados físicos: sólido, congelada, líquido em rios, em reservatórios, em lagos, em lagoas, e vaporizada na forma de água da atmosfera. Nessa figura, nesse slide, estamos observando a distribuição aproximada da água na hidrosfera, da água doce e seus diversos componentes. Podemos observar que 96,5% da água da hidrosfera é oceânica e 3,5% é água doce. Desses 3,5%, a maioria se encontra concentrado na forma de geleira, que corresponde a quase 69%. 30,1% corresponde às águas subterrâneas e 0,3% à água doce superficial e líquida, em forma de lagos, pântanos, rios, reservatórios, entre outros. E na forma de umidade do ar, cerca de 0,9%. Bom, a biosfera, como o próprio nome diz, bio-vida, esfera da vida, é uma camada do planeta onde se encontram todos os seres vivos, ou seja, na superfície terrestre, nos oceanos, no ar, no subsolo, totalizando cerca de 17 quilômetros de espessura. Essa figura representa um modelo com escala. Essa figura representa um objeto em miniatura. Representa um carro, um Fusca, um Volkswagen Beetle. É um carro em miniatura com uma carroceria. Embaixo nós temos um número, 2,43, que a gente lê isso 1 para 43. Isso significa que a cada 1 centímetro nesse desenho representa 43 centímetros na vida real. Então a ideia de modelo com escala é a construção de objetos que sejam modelos idênticos aos reais, com uma pequena diferença no que se refere ao tamanho. E esse tamanho é proporcional, respeita uma proporção, para se aproximar o melhor possível, o mais possível da realidade. Bom, na figura anterior nós vimos um objeto, um carro, em escala reduzida, de 1 para 43. Agora vamos trabalhar com uma escala menor ainda, na escala microscópica, que é uma escala típica de bactérias, de protozoários, de algas, de fungos. Bom, vamos iniciar com o exemplo de um protozoário, entamoeba ou ameba. A escala observamos na parte inferior, conforme indicado nessa figura. Essa barra embaixo representa que a cada comprimento dessa barra na vida real vale 0,15 milímetros. De tamanho um pouco menor, um fungo, uma levedura que tem apenas uma célula unicelular da espécie Saccharomyces cerevisiae, que é a partir desse fungo que se fermenta cerveja, álcool do modo geral. Observamos na parte de baixo a escala, onde essa barra corresponde a 0,01 milímetro. Agora, um outro grupo, um grupo bacteriano, de tamanho menor ainda, bactérias em forma de bastão, bastonetes. A escala se encontra na parte de baixo, onde esse comprimento dessa barra equivale a 0,002 milímetros. Por fim, alguns bacteriófagos, que são vírus que atacam bactérias, que parasitam bactérias. Observamos na parte de baixo a escala, onde o tamanho dessa barra corresponde a 0,002 milímetros. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.